Olá pessoal, eu me chamo Suetônio Carneiro, eu sou aluno de Engenharia Elétrica e eu estou aqui para dar uma breve introdução sobre o que vocês vão ver no nosso vídeo do projeto de Química, que é sobre uma pilha artesanal. Bom, e para iniciar o nosso vídeo a gente decidiu falar um pouco sobre o contexto histórico, como surgiram as baterias, quem foram as primeiras pessoas que começaram a pensar nesse conceito e também como eram os projetos deles. Em seguida, a gente explica a parte técnica do projeto, ou seja, a gente fala como foram feitos os cálculos e quais são as reações que ocorrem na nossa pilha artesanal. Logo após, vocês vão ver um pouco sobre os materiais utilizados no projeto e, ao final, uma conclusão, também contextualizando o nosso projeto no ensino da eletrônica para o pessoal do curso técnico. Olá, meu nome é Anderson e eu começarei a falar sobre a história da pilha. Em 1780, Ganavier e o seu aluno faziam um experimento com uma rã morta e cujo nervo foi amarrado a um fio de cobre. E toda vez que a pena dele tocava um disco de ferro, a pena se contraía violentamente. Ganavier explicou que o fenômeno era resultado de uma eletrização do animal. No entanto, sua teoria estava errada, e isso foi visto pelo físico italiano Alessandro Volta, que realizou vários experimentos e notou-se que quando a placa de fio era construído e o disco era do mesmo material, esse tipo de convulsões não aconteceria. Ele notou que não havia fluxo de eletricidade. Assim, ele passou a defender o conceito correto de que a eletricidade não se origina pelo músculo da rã, mas sim dos metais, que o tecido do animal é o condutor dessa eletricidade. Continuando, para ele provar que estava correto, Voltaire fez um circuito formado por uma solução eletrotática, ou seja, uma solução com íon dissolvível, que ele chamava de condutor úmido, ou condutor de segunda classe, colocando em contato com dois elétrons metálicos. Ele fez isso por colocar um condutor úmido, que era uma solução alcoólica salina, entre dois condutores secos, que era metal ligado por um fio condutor. Nesse momento, ele observou que se detectava um fluxo elétrico, e ele passou a entender também que, dependendo dos metais que ele utilizava, o fluxo da corrente poderia ser maior ou menor. Desse modo, podemos admitir que a ideia dos que uma pilha já estava sendo entendida e explicado por Alexandre Voltaire. Mas só foi em 1800 que Alexei Voltou criou a primeira pilha elétrica, que passou a ser chamada de pilha de volta, ou pilha galvânica, ou pilha voltaica. Ele colocou um disco de cobre por cima de um disco de fento embeado, com uma solução de ácido sulfúrico, e por último um disco de zinco. E depois ficou fazendo várias colunas. E entre esses discos tinha um furo no meio, que passava um fio condutor. Esse experimento causou uma reviravolta no mundo científico, e a partir daí todo o aparelho que produzia eletricidade a partir de um processo químico passava a ser chamado de célula voltaica ou pilha galvânica, ou simplesmente pilha. Para perceber, ele acabou de fazer a primeira ideia sobre a energia contínua, que futuramente surgiria a energia alternada, mas só daqui a alguns anos. Mas continuando sobre o tema, uma curiosidade sobre esses vários experimentos que Alexei fez. Uma vez ele fez o experimento para Napoleão Bonaparte, como pode ser visto na figura que está sendo exposto na Academia de Ciências de Paris. Olá, eu me chamo Johan e venho aqui demonstrar como ocorrem as reações no experimento daquela bateria que é feita com alumínio e ar.
Avançando aqui, nós vamos revisar levemente os conceitos eletroquímicos, que eles são sistemas que ocorrem oxirredução. Nós temos o tipo da pilha, que ele ocorre de forma espontânea, gerando energia elétrica a partir da energia química, que vamos ver mais adiante especificadamente, e a eletrólise, que não é o foco, que gera um sistema não espontâneo, que gera energia química a partir da energia elétrica, usada em galvanizações e processos semelhantes. Eles são inversos entre si e abaixo deixou uma tabela com os seus polos, que no caso da pilha o positivo será o cátodo e o negativo será o ânodo. Porém, na eletrolítica, nós vamos do processo de eletrólise vai ser o contrário, onde o positivo será ânodo e o negativo será cátodo. Agora vamos ver o esquema aqui no da pilha, sistema espontâneo, por exemplo, a pilha de Daniel, né? Ela tem aqui as suas células eletrolíticas, que é mais ou menos esses copinhos onde elas ficam. Temos os nossos eletrólitos, que é os materiais, né? Pode ser zinco, cobre, níquel, alumínio, diversos outros materiais. E algumas coisas aqui é bem importante ressaltar, que é a corrente ela sempre vai fluir em direção do ânodo para o cátodo, como diz aqui nesse vizinho, do ânodo para o cátodo, sempre. E outra coisa que não muda é o ânodo, ele oxida, portanto ele perde elétrons, e o cátodo ele sempre reduz, portanto ele ganha elétrons. E a ponte salina ela vai ser muito importante porque ela vai equilibrar esse sistema, colocando os ânions sendo migrados para o ânodo e os cátions sendo migrados para os cátodos, assim fazendo com que a nossa pilha dure muito mais tempo. E aqui tem o esquema da eletrólise, que ela não será espontânea. Como vocês podem ver, ele precisa de uma fonte externa e contínua para que ocorra esse processo. Continuando, já que o foco é aqui na bateria de alumínio e ar, nós vamos ver aqui o esquema que foi utilizado. Que aqui nesse copo temos a célula eletrolítica, onde fica todos os elementos. Temos o circuito externo aqui fora, com corrente fluindo do ânodo para o cátodo, como falei. Temos o cátodo e o ânodo, que são nossos eletrólitos, que são feitos, nesse caso, por alumínio e cátodo. Mas aí você me pergunta como que você sabe quem é cátodo e quem é ânodo. Aí existe uma tabela em que possui os potenciais de redução padrão dos elementos. No caso aqui, eu coloquei os que a gente vai precisar, que é o do alumínio, que é menos 1,66, e o do cobre, que é mais 0,34. Você olha quem é o maior, no caso é o cobre, e ele será o que irá reduzir. Como sabemos, quem reduz é o cátodo sempre. Então, no cátodo será o cobre e, por sua vez, o ânodo será o alumínio. Aqui no eletrólito, que é a solução meio aquosa que vai haver aqui dentro, vai haver uma substância misturada com a água. No caso, aqui nós usamos NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. E porque ele vai equilibrar. Os ânions vão para o ânodo e os cátions vão para os cátodos. Mas aí você pergunta se o ânodo ele é negativo na bateria e os ânions eles são negativos, porque ele está indo para cá, migrando para o ânodo, já que negativo com negativo, quem devia se atrair, né, o oposto, e eles negativo com negativo são iguais, sim, mas o que acontece? Esse fluxo está ocorrendo continuamente, logo, esse ânodo, que é negativo, ele está doando elétrons, sempre doando elétrons, isso faz com que ele vá ficando cada vez mais positivo, e isso faz com que ele tenda a ficar positivo e precise de elétrons. Por isso que os ânions vão para ele. E os cátions do sódio vai para o cátodo, assim equilibrando a nossa reação química. E aqui nós temos as reações que ocorrem, que é o alumínio, ele reage com a hidroxila, formando hidróxido de alumínio, que vai ser um precipitado branco que vai surgir aqui,
com o tempo. E no cátodo, os elétrons, que já que o cobre ele não participa da reação global diretamente, e ele recebe os elétrons do circuito externo, esses elétrons vão reagir com a água em conjunto com o oxigênio, transformando mais hidroxila, ou seja, produzindo hidroxila, enquanto que no ânodo ele consome hidroxila, e esse ciclo se repete. Aqui eu tenho as reações de oxidação, redução e global, que possui também os seus potenciais de reduções aqui já calculados. Como você viu, o total deu 3,12, mas mais à frente eu vou mostrar como se faz esse cálculo. O FEM da pilha, que é eletromotriz, potencial de célula, o DDP, pode ser calculado de um desses três jeitos aqui, e o de redução maior menos o menor, como sabemos, redução maior será o cátodo, e o menor será o do ânodo. Mas a gente não vai olhar para o cobre em si e o alumínio. Tem que olhar a reação que ocorre no cátodo e a que ocorre no ânodo, certo? Então, existe também com a de oxidação, maior menos a menor, e essa dá o potencial de oxidação mais o de redução. Vamos usar ela. Eu vou fazer aqui o exemplo. Por exemplo, aqui, ó, potencial padrão. Quando tiver esse zerozinho aqui em cima é padrão, ou seja, é 1 mol por litro a 25 graus Celsius. O potencial de oxidação nosso, 2,3 volts. 2,3 volts, mais o potencial de redução, que é 0,82 volts. 0,82 volts. Logo, a nossa FEM, ou DDP, como preferir chamar, ela vai ser igual a 3,12 volts, ok? Ou seja, a quantidade de força necessária para empurrar os elétrons por um circuito externo. E aqui eu fiz para vocês a diferença que ocorre quando a gente troca o eletrólito de cloreto de sódio por hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Aumenta consideravelmente, isso por o fato de que ela não vai ser mais uma bateria de alumínio IA, ela já vai possuir o oxigênio aqui no própria fórmula da água sanitária. E isso faz com que ele gere mais energia por segundo e ela reage mais vezes. E ela vai produzir mais energia e também uma corrente maior. Tanto mais FEM quanto uma corrente maior. A potência dela vai aumentar em toda a via. Então, também o nosso precipitado branco vai aparecer mais rapidamente, já que ela gera energia com mais facilidade. E é isso que eu queria demonstrar. Obrigado. Os materiais utilizados na construção da nossa pilha artesanal. A lata de alumínio, na qual serviu como compartimento para a nossa pilha. A água do mar, que foi responsável por acelerar a reação. O papel toalha, que teve como função evitar o contato do fio de cobre com o alumínio da lata. O fio de cobre, que foi responsável por fazer as conexões entre as pilhas. O cabo USB, na qual serviu para fazer a conexão da pilha com o celular, gerando assim a carga da bateria no aparelho. A fita isolante foi utilizado para revestir as conexões e evitar curtos-circuitos. E também utilizamos um multímetro digital, que foi responsável por fazer as medições das tensões geradas pelas nossas pilhas. Então, pessoal, para concluir, eu queria fazer uma contextualização no mundo da educação. Esse foi um questionamento muito interessante que o professor nos propôs e ele perguntou como a gente pode integrar o nosso projeto ao ensino da eletrônica no curso técnico. Então, primeiramente, a gente optou por iniciar o vídeo de uma maneira lúdica, não de uma maneira tradicional. Essa introdução foi feita com o objetivo de prender a atenção daqueles que estão nos assistindo e causar um interesse para que continue assistindo o vídeo. E também que quem esteja assistindo se interesse pela química envolvida no projeto. E outra coisa interessante desse projeto é que o professor nos propôs uma situação real para a gente poder começar a trabalhar em cima dela. A situação proposta foi:
o que você faria ou como você pensaria se tivesse uma ilha deserta sozinho para pedir socorro, por exemplo. E isso é muito interessante porque a gente sempre aprende com os problemas da vida real. E pra gente gravar aquela parte inicial do vídeo, a gente passou por problemas da vida real. A gente teve que se locomover, a gente teve que montar o trabalho na praia. E, enfim, a gente teve que lidar com diversos problemas que nos fizeram pensar ainda mais. E projetos assim são muito interessantes para introduzir conceitos muito importantes para a vida de um profissional, principalmente da área da engenharia, como o STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática integrados. E também o Design Thinking. E, enfim, para resumir, a gente abre o vídeo de uma maneira lúdica, buscando prender a atenção daqueles que estão nos assistindo. Logo após, a gente introduz todo o assunto que é necessário para entender o projeto e etc. E dessa maneira a gente acredita que o aprendizado fica bem mais interessante. E enfim, o nosso projeto foi esse. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente está disponível para qualquer dúvida, qualquer conversa que vocês queiram ter.